essa história aí. Corinthians. As chapas, acabou a data, já se inscreveram, o Corinthians vai ter 5 candidatos. Falou em Corinthians e botaram essa música. A produção está de vingancinha, porque ele falou voz de antenor. Pênalti. Caiu é o quê? Pênalti. Bom, Pascoal, Depois, cara. encerrou. O Michele, você que está em casa, é rápido. Estão tentando te pegar, O velho. cara que não sabe, a gente foi em São Paulo, ele estava lá, eu falei, Michelete da produção, um nível, vamos comer vamos almoçar, tem uma comida árabe, ele falou, vamos comer, vamos. Eu falei, vamos comer uma Kafka. Que isso? Não Eu falei, Michelete, Kafka é outra coisa. Kafka, era um escritor, Kafka. Kafka. Aí, produção. Então dá pra entender porque que ele falou, o cara tem voz de antenor, é tenor. Mas, Pascoal, tem Agora, se você perguntar para um jogador que jogou no 15 de Jaú em 1932... mas você vê que do antenor ele não sabia a posição. É muito marketing ele. Ele é marketing, viu? É Google ele. Deixa eu falar um negócio pra você. Então foram inscritas 5 chapas para presidente do Corinthians. O que é, na minha opinião, mais um fator positivo pro Andrés. Eu acho porque que você vai ter uma oposição com 4 candidatos, ou, Pascoal, no final, na reta final, vai ser aquela coisa de composição e vai entrar uma chapa só. E o segundo mais forte é o Cittadini? Eu acho que o na Paulo... pesquisa Acho que a chapa do Paulo, do jeito que ela está montada... As chapas são renovação e transferência, que é o do André Transparência. Santos. Falei transparência. Ou transferência. Não, falei... Renovação e transferência. Transferência de jogadores para o exterior. Vai transferir. Tá prometendo vender muitos atletas do time de lá. O senhor precisa vir melhor preparado. Não é. Renovação e transferência. Renovação assim você atrapalha a candidatura dele. Pô. Renovação e transparência do André Sanches. Corinthians mais forte do Roque Cittadini, Corinthians grande do Felipe Isabella, pró-Corinthians do Paulo Garcia e democracia corintiana, que não é democracia corintiana, é democracia corintiana participativa. A produção comeu bola ali, não é democracia corintiana não. Democracia corintiana foi um movimento único, ímpar, e que não tem nunca mais, formado pelo Sócrates, pela votação indébita, pelo Juca, ainda mais por quem está vindo, né? Democracia corintiana, não. Corintiano com TH, não, é com TH. Não, senhor. Então são 5 chapas, mas tem que arrumar lá a produção. É democracia corintiana participativa, não é democracia corintiana, não. Pascoal, na minha visão, desenha um pouco o cenário político do Corinthians para a eleição em fevereiro. Na minha visão, o André Sanches vai muito na frente, exatamente porque a oposição consegue pulverizar os votos. Já existe dentro do Corinthians, pelas informações que a gente tem, um bate-boca muito grande, principalmente envolvendo as chamadas chapas de oposição. Dizem até no Corinthians que a chapa do Paulo Garcia, tendo o Flávio Adalto e o ex-vice-presidente de finanças do Corinthians, que acabou também saindo. Tem nome, Pascoal? Emerson Piovesan. Emerson Piovesan. Por que você não gosta de falar das pessoas? Porque eu vou falar o nome do Não tem uma chapa marmita para todos? Eu sei que ele vai brincar, entendeu? Então eu prefiro falar as coisas. Olha lá. Eu sei que vai ter brincadeira, pra você perceber. Eu sei que vai ter brincadeira. É que é muita chapa, Pascoal. Aí não tem nenhuma chapinha assim, marmita para todos. Pô, mas deixa eu falar de algum time. Você tira a chapa do Flamengo, do Santos, do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo. Fala, Pascoal. Então, eu acho o seguinte, essa chapa do Paulo Garcia, ela é muito próxima da situação, porque são ex-vice-presidentes, ex-diretores da situação que passam por uma outra chapa. E o Paulo Garcia, na minha visão, é aquele concorrente que entra, mas ele fica na expectativa. Ele nunca está muito disposto a brigar pela ponta. Nunca. Então, eu acho que aí tem são 3 chapas de oposição e meia, porque uma é meia oposição e a outra metade é a situação. Não é não. Na minha visão. O Flávio Adalto nunca foi ligado ao Andrés. Sim, mas estava na renovação e transparência mas saiu, como diretor de futebol. Sim, mas a partir do momento que ele sai do o vice-presidente mas também. Mas, Pascoal, a partir do momento que eles largam a chapa da situação, porque eles viraram oposição. Momentaneamente, Benjamin. Não. Momentaneamente. Para mim, o Andrés ganha a eleição no Corinthians tranquilamente. Agora, o clima esquentou entre Romeu Tuma e Roque Cittadini, né? Esquenta toda hora. Porque um começa a dar tiro do outro,
assim, um tiroteio eleitoral. Não, teve uma briga feia dos dois. Teve uma briga feia dos dois. Tem uma briga feia Dizem dos até dois. que um correu atrás do outro. Quem? O Cittadini e o Romeu Tuma? O Romeu depois escreveu coisas lá no Facebook dele, inclusive levando, saindo da esfera esportiva e da esfera corintiana, indo para a esfera pessoal. Falando de coisas aí de trabalho, que nível, hein? Coisa aí. Que nível. Apelação. Que nível. Apelação. Eu acho, sinceramente, quando eu falo que dirigente, agora não vou brincar com marmita, não. Quando eu falo que dirigente brasileiro é tudo, é um escárnio, a maioria deles. Primeiro, o escárnio é o nome da chapa do André Sanches. Renovação e transparência? Renovação e transparência é um escárnio. Transparência, basta ver o caso do estádio que ele está tocando, que é tudo menos transparente. E renovação... Não, mas esse nome de chapa, Flavinho, já é antigo. Não, foi desde a primeira vez. Ele, na primeira eleição do Andrés era esse nome, do Mário Gobi e do Roberto. Um cidadão como o Romeu Tuma, da família que é, da origem que é, se apropriar do termo democracia. Eu acho um escárnio, sinceramente, né? E sair correndo atrás do Roque Cittadini e chamá-lo de sei lá o quê, porque eu não tive o desprazer de ver e também não vou ver, porque não tenho nenhum interesse nessas pessoas. Mas por isso aí você vê o nível dos dirigentes do futebol brasileiro. Por isso aí você entende porque o Corinthians não paga marmita. Por isso aí você entende porque o Corinthians não consegue pagar o estádio. Por isso aí você entende porque o futebol brasileiro é essa várzea aí. É um dos maiores clubes do Brasil, é o atual campeão brasileiro, né? E aí você olha a composição das chapas, os cabeças de chapa, e vou te contar uma coisa, dá uma depressão que vou te dizer um negócio. Mas o Flavinho, aliás, estou esperando para saber se o senhor André Sanches, ao ser eleito, vai renunciar ao cargo de deputado. Ele já disse que vai pedir afastamento. Eu não quero saber afastamento, Pascoal. Eu vou insistir aqui numa tese que eu tenho, desculpa, mano, te interromper, porque eu acho que isso tem a ver não só com o futebol, mas tem a ver com o país. O André Sanches recebe salário do povo brasileiro para ser deputado federal. Se ele se dedicar o seu tempo, o salário que nós pagamos, a ser presidente do Corinthians, vou chamá-lo de picareta a vida inteira. Porque não é justo que ninguém pague salário para um cidadão ser deputado federal e ocupar o seu tempo como presidente do Corinthians. Afastamento não é... O Zezé Perrella pode ser presidente do Conselho do Cruzeiro? Em hipótese alguma. Aliás, o Zezé Perrella está cheio de coisa para explicar. Cheio. Que voa. Então, não pode. É outro. Não estou passando a pano em ninguém. Que o André Sanches está hoje na mesa, nós estamos discutindo a eleição do Corinthians, né? Ou o cara é presidente do Corinthians ou é deputado federal. As duas coisas não dá para ser. Só com relação ainda a esse episódio da empresa aí de marmitas, não é que o Corinthians deu calote na empresa em si por não pagar. Não, eu vou explicar a situação séria do jeito que é. Não, eu vou de eleição. Não, mas eu vou colocar aqui, é importante, a informação. Não é que o Corinthians ele deixou de pagar o que consumiu. O Roberto, ele cancelou o contrato, ele rompeu o contrato, ele rescindiu o contrato com a empresa de marmitas por uma alegação de que essa empresa havia sido interditada e tudo mais, e havia uma multa rescisória nesse contrato. E o que agora estão contestando é se paga ou não paga o valor dessa rescisão contratual. Mas não é o fato de ter dado calote, por exemplo, comi e não paguei, não. Houve uma rescisão contratual. Então tem que pagar a multa. Não, isso está sendo discutido. Não, mas isso está sendo discutido na justiça. Mas não tem que discutir da forma como vocês estão colocando aqui, é que o Corinthians passou lá, pegou as marmitas e não pagou. Esse que é o problema. Houve uma rescisão contratual. Esquecemos o Corinthians. Esse que é o problema desse país. As pessoas não cumprem o que está escrito e que assinaram. Exato. O Corinthians assinou um contrato que se... De fornecimento de alimentação. Aí, se eu quiser rescindir esse contrato, é uma multa. Tem que pagar. Mas depende, Sormani, depende. Todo contrato você tem uma multa rescisória, mas você tem também como romper o contrato de maneira unilateral. Eu não vou entrar aqui no mérito porque isso vai ser debatido na justiça, mas você pode rescindir o contrato e não pagar a multa justamente porque a quebra de contrato te favorece. Mas vem cá, gente, não vamos discutir que é contrato de empresa de marmita, nós estamos falando da candidatura da eleição no Corinthians. Mas é uma informação que estava... Tá bom, mas nós estamos discutindo agora multa rescisória de fornecimento de marmita. Nós estamos discutindo a eleição do Corinthians, tem 5 chapas, e aí? 5 chapas que, na verdade, se juntarem a 5, não dá 1,5. Não dá 1,5. O Andrés, ainda mais pelo título brasileiro, Benjamin, e o sucesso que o Corinthians teve nesse ano, conquistando aí o Campeonato Paulista e depois na sequência o Campeonato Brasileiro, isso fortaleceu o Andrés Sanches, cara. Fortaleceu a situação do clube. Eu não vejo aqui, por mais que digam, o Cittadini tá forte, o Cittadini vai fazer frente pro Andrés, não faz.
Não faz, porque na hora do vamos ver, na hora do bicho pegar lá dentro... Eu acho que o Paulo faz mais frente do que o Cittadini. Também. Eu acho que faz. Pascoal, o Paulo Garcia foi mais frente. Pascoal, o Paulo Garcia é um cara que, mesmo que tiver a chance de ser o presidente do Corinthians, na hora H ele vai talvez... Ah, não, desculpa, não quero mais, passa o bastão pra alguém. O Paulo Garcia, toda eleição, ele entra como candidato e toda eleição, no final, ele fala, não quero mais. Enjoei do brinquedo. Para, gente, para. No final, ele vai declarar apoio a alguém, como ele vestiu a camisa do Andrés recentemente. Ele vai fazer a mesma coisa e vai dar continuidade aí. Pascoal, eu gosto muito da pessoa. Não olha, cara. Eu gosto muito da pessoa do Paulo. Eu também acho. Paulo Garcia é um cara legal. Um cara muito bacana. Correto. Eu também acho, pessoalmente. Correto, um cara educado, uma pessoa do bem. Mas eu não consigo entender ele candidato a presidente do Corinthians. É toda vez a mesma coisa. Chove não molha, que corre pra não chegar. Falta atitude, falta carisma. Essa é uma visão de dentro do Corinthians também, das pessoas que votam. Mas eu acho que a chapa dele não vai ser tão fraca assim como as pessoas estão imaginando. Acho que não. Acho que dessa vez ele vai um pouco mais consistente. Por isso que eu entendo que é uma chapa meio situação, metade para a situação e metade para a oposição. É um pé de cada lado. Agora, o que pode mudar com as chapinhas que tem agora lá? Que acabou o chapão no Corinthians. São as chapinhas. O que pode mudar na eleição? As chapinhas são as que compõem a chapa principal. E as chapas principais estão agora, todas elas compostas. E essas chapinhas são os micro, né, módulos. É para alisar cabelo, pastor. Não, são os módulos lá dos conselheiros. Porque a eleição do Corinthians você tinha os chapões, que era chapa com muita gente. É, chapa com muita gente. Agora são chapas menores. Chapinhas que pode mudar, pode são chapas menores que apontam os candidatos. E aí, minha visão desse fato todo, eles vão se unir em duas chapas no máximo. Daqui a pouco isso se transforma em duas chapas no máximo. As chapas de oposição se unem contra... É a coisa mais antiga, né? No futebol e na política. Se não for... chega ali na frente, você se junta com o mais forte, ele ganhando, você Romeu consegue Tuma não vai se unir a Roque Cittadini. Não, mas o Paulo Garcia ele pode optar por um dos lados. Uma vice-presidência de tênis, vice-presidência de basquete e tal. Eugênio, Paulo Garcia... E aí já botou o nome na mídia. Eugênio, o Paulo Garcia, toda eleição ele é candidato. Não só nos clubes, e não pede cargo nenhum depois também. Ele não negocia cargo. E às vezes até ajuda. Ele vai... Ajuda financeiramente. O Paulo Garcia, por exemplo, financeiramente, fez doação para a campanha do Andrés para deputado. Sim. Por isso é que eu estou dizendo, para mim é uma chapa metade para cada lado nesse caso do Paulo Garcia. O Felipe Isabella é uma nova geração, né? Que vem agora, é um advogado. Ele era daqueles corintianos obsessivos que apareceram lá em 2007, 2008. E é uma linha nova aí que vem com o Sérgio Alvarenga também. O pessoal são os advogados. Acho que não tem força política ainda para ganhar uma eleição no Corinthians. Mas ele tem que apresentar o nome dele. Então, tudo bem, a estratégia dele é correta. A eleição para apresentar o nome dele para a coletividade. É um cara muito bom, um cara inteligente, com boas ideias e tal. Mas, na minha opinião, o Andrés será o presidente do Corinthians. Eu também não vejo de outra forma. O Romeu não tem voto, né? O Romeu faz barulho, né? O Romeu faz barulho, mas ele não tem muitos votos significativos. Quem são os vices do Romeu Tuma Júnior? Puxa, agora não lembro de cabeça, Benjamin. É legal. É porque são 5 chapas, né, Benjamin? Você tem que vir com o papelzinho, né, Pascoal? Vem com o papelzinho, põe na cadeira aqui do lado. Não. Quando precisa, você põe o papel e lê. Eu não... Ó, Pascoal, assim também não dá. Eu não lembro. Por exemplo, quem são os vices do Isabela? Não sei. Esse assunto difícil de quem são os vices do Isabela? Não sei nem quem é Isabela. Isabela é uma sobrinha. Eu achei que era mulher no primeiro momento. Não. É Felipe Isabela, que é um cara muito bom, menino aí, inteligente, cara novo, bacana. Só que, pra mim, o presidente do Corinthians vai ser o Andrés. Não tem como o Andrés perder. O nome já diz, renovação. E transparência. Não, essa é a mesma... Mas você quer que ele mude a chapa dele, que é de mais de 10 anos? O nome da chapa, 10 anos. Renovação é coisa que se renova, coisa nova. Então... Mas enfim, no Corinthians não tem eleição do presidente. O presidente não pode ser reeleito. O Andrés vai voltar a ser presidente depois de Mário Gobi e o Roberto. Entendeu? E contratação? Entendi. Pascoal, quem está contratando jogador no Corinthians? O Flávio Adalto saiu. O Alessandro está em férias. O Alessandro ontem teve uma reunião. Não está de férias? O Alessandro ontem teve uma reunião com 2 dirigentes do Bahia e encaminhou o negócio para a contratação do Juninho, lateral esquerdo da equipe do Bahia. O Zé Rafael não fala mais nisso? O Zé Rafael, por enquanto, está em estado... Juninho, toda hora se fala do Juninho. Juninho vai ser trocado pelo Marlone, pelo Moisés e pelo Douglas. O Douglas, o lateral esquerdo, o Moisés,
e Marlon. Qual é a novidade hoje? Isso aí não tem, então. Isso. E mais 1,5 milhão de euros. E o Mendonça? 1,5 milhão de euros o Bahia tá pedindo? É. O Corinthians não vai ter. Esquece. O Bahia, forget it. Não, o Corinthians não tem mesmo 1,5 milhão de euros para pagar. Tem? Porque você trabalha lá na tesouraria, no financeiro do Corinthians. O cara não pagaram a marmita. A marmita é outra história, o Mano já explicou. Como explicou? É outra história. 1,5 milhão de euros são 6 milhões de reais. Hoje. Isso, 6 milhões parcelados e mais o Mendonça. Porém, o caso do Mendonça está Bahia sendo... parcelada, Bahia... Eu não consigo falar. Deixa o Pascoal da informação. Vai lá. Desculpe. O Mendonça, ele ainda é uma dúvida para ir voltar para o Bahia, porque ele, Mendonça, entende que ele tem condições de jogar no time do Corinthians, ele quer conversar com o treinador do Corinthians. Corre para o Mendonça não será aproveitado, o próprio Carille já deixou a diretoria à disposição para negociar. Mas ele quer conversar com o Carille. Não, ele pediu para ser reintegrado, Pascoal. A própria comissão técnica do Corinthians já disse que não. Eu não sei o que aconteceu aí nesse meio tempo aí entre Carille e Mendonça, mas o Carille não quer contar com o Luca, ele não quer contar com o Mendonça. São jogadores que hoje, Pascoal, vão servir de moeda de troca. E boas moedas de troca, principalmente o Luca. O negócio só não foi fechado, a informação que eu tenho, o negócio só não foi fechado porque o Corinthians precisa consultar os jogadores para saber se eles querem ir. E a gente sabe que nessa hora não é todo mundo que tem disponibilidade para sair, para jogar e tal. Para uma temporada são... o dinheiro e mais jogadores emprestados. E aí o Corinthians ficaria com uma parte e o Bahia ainda ficaria com uma parte do negócio, se houver um negócio futuro do Juninho. Eu acho muita coisa. Se você me perguntar, Juninho vale 4 jogadores e 1,5 milhão de euros? 3, né? São 4 mais? O Alessandro descartou isso, né? O Alessandro disse que não vai negociar nesses moldes aí que o Bahia tá pedindo. E que é um absurdo, aí o Corinthians tem que Se for para fazer algo assim, traz o Gustavo Scarpa. Então, mas aí que tá, o Corinthians na troca pelo Gustavo Scarpa, ele tá disposto, inclusive, aí eu acho que o Carille deve reavaliar a situação do Marquinhos Gabriel, porque o Fluminense ele tem interesse em alguns jogadores, entre eles Marquinhos Gabriel e Luca. O Corinthians colocaria mais um jogador aí para trazer o Scarpa. Empréstimo de um ano por empréstimo de um ano. Sim, no pau a pau, empréstimo por empréstimo. O Corinthians ele estaria disposto a ceder 3 jogadores aí do elenco. Aí você teria a terceira opção, poderia ser Léo Príncipe, o Giovanni Augusto, o Jean, o volante. O Marlone. Poderia ser. O Marlone passou por lá e não jogou bem. Então talvez o Marlone esteja descartado nesse momento. Mas haveria a possibilidade... Mas não jogou, na verdade. Pois é. A passagem muito curta do Marlone pelo Fluminense. Então talvez o Fluminense ele tenha interesse em um outro jogador. Numa dessa aí, leva Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Luca. Para o Fluminense seria interessante. O Luca tem possibilidade de jogar no São Paulo. Mas, não descarte mas só para concluir que não joga no Corinthians. Informação. O Luca parece que ele não digeriu muito bem aí a dispensa dele do Corinthians. Não seja baú. Fica guardando as coisas. Você sabe, eu vou falar o que uma pessoa falou pra mim lá dentro e pronto. Vou falar. Você já me contou, tem que falar. Jogo importante não joga. Em outras palavras. Tô te falando que uma pessoa lá dentro falou pra mim. Porque eu virei pra uma pessoa e falei o seguinte: deixa eu te falar, o não Luca, joga o quê? Que some em jogo decisivo com a camisa do Corinthians. Perguntei, falei, o Luca, na minha opinião, é muito bom jogador. O Luca, quando chegou no Corinthians, jogou muito. Aí depois que renovou o contrato, ele decaiu. Aí resolveram emprestar. Não sei por quê. Emprestou na Ponte Preta, na minha opinião, a Ponte Preta que caiu. O cara jogou muito. Fez gol. Aí eu perguntei pra uma pessoa, falei, gente, o Corinthians tá precisando de 2 jogadores, que o cara falou, 2 jogadores de velocidade. Tem o Luca. Fica com o Luca. E foi o que a pessoa falou pra mim. Não pode. Jogo importante. Essa avaliação não pode justificar. Mas eu tô te falando. Eu sei, mas não pode ser isso. Isso não justifica. Porque a qualidade é indiscutível. Quantos jogos decisivos ele disputou no Corinthians que deixaram essa impressão? Ele é o único que, de repente, numa final não jogou tão bem? Num jogo decisivo, num jogo importante? Quantos outros jogos bons ele fez? Isso não pode ser uma avaliação profissional. Não pode ser. Deve ter alguma outra justificativa. Não tem. Então, tô te falando. Sinceramente, uma avaliação equivocada do Corinthians. Tem uma vertente que a torcida do Corinthians... é muito bom A torcida do Corinthians nunca engoliu o formato da renovação de contrato dele. Mas quem engoliu ou eu tô falando besteira? A torcida do Corinthians ela passou a pegar no pé do Luca depois que houve aí essa possibilidade de renovação e pediram um salário absurdo para renovar. Fala quanto era. Houve um desgaste. Mas renovou. Depois desse motivo aí, o Eugênio, a torcida do Corinthians ela passou a exigir demais do Luca por causa do... Eu não vou dizer a corda no pescoço que eles colocaram na diretoria do Corinthians, mas foi uma situação aí
que beirou até o caos. Mas a diretoria não aceitou? Aceitou, Eugênio, mas houve um desgaste desnecessário. Então não renovasse. Mas renovaram, Eugênio, de acordo com o que o Corinthians queria. Se não estavam satisfeitos com o que o jogador pediu, porque é uma negociação. Ninguém tem a obrigação de renovar o contrato do jogador. O jogador está no clube, está terminando o contrato, o jogador pede, quero X. O clube vai falar o seguinte, não vou pagar X. Ok, muito obrigado, segue a vida. Ô, Eugênio, ninguém botou uma arma na cabeça do presidente do clube. Tem que renovar com o Lucas. Lucas, não quero renovar com você. No final das contas, acertaram pelo que o clube queria pagar. Acertaram pelo valor que o clube queria pagar. Mas diante de uma negociação como essa, muitas vezes aí gera-se um desgaste que pode ser irreversível. Principalmente depois de toda uma novela que é criada. Aí que tá, Eugênio. Se o cara passa a não jogar bola, ele passa a ser cobrado. Não faz o negócio. É lógico que chamou, A torcida não chamou o Lucas de mercenário. Mas só para concluir a informação com relação